Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos então para a segunda parte da nossa primeira aula, primeira semana de atividades. Nós vamos falar sobre a introdução das servidões, apresentar e justificar, que são bastante similares. Vamos falar basicamente só do apresentar, o que vale para apresentar vale para justificar também. Então, vamos falar sobre a introdução de uma maneira geral. Tá? Introdução sempre tem o intuito de apresentar o assunto que vai ser abordado ao longo da sua exposição. Tá? Então, ele informa o conteúdo que vai ter nos parágrafos seguintes e também serve para motivar o leitor para continuar a leitura. Até aí não tem novidades. Então, para isso, é fundamental que se apresente o tema de uma forma esclarecedora e atrativa, tá? Usando uma linguagem simples e direta, lembrando-se que você tem que você espera atingir do seu texto. Tá? Então, ou seja, simplificadamente você vai explicar o que vai acontecer no seu texto. Ao final da introdução, o leitor deve entender onde você quer chegar. Tá? Vai ter em mente o que você considera mais importante sobre o assunto e o que vai ser abordado ali para diante. E isso não é da ICM, não. Tá? Isso são técnicas de redação. Então, é pré-requisito para qualquer introdução de qualquer trabalho que você vá fazer. Tá? Evidentemente, eles também servem para os trabalhos da ICM. A ICM não contraria aquilo que tem no senso comum. Tá? Então, a introdução ela é fundamental para, como o termo já diz, introduzir o leitor àquilo que você vai apresentar. Vamos focar na ICM agora. Uma estrutura básica prevista na PubMétodo para qualquer servidão. Todas as introduções têm o mesmo estilo. Tá? A ICM não tem uma introdução diferente para cada servidão. A introdução é sempre a mesma, com uma variação. Tá? Para as questões mais complexas, essa introdução vai ter que ter uma abordagem mais ampla. Tá? Nós vamos chegar. Por enquanto, nós vamos nos concentrar na introdução da servidão mais simples que eu apresentar. O primeiro parágrafo sempre deve apresentar a ideia central. Tá? Então, a abordagem da ideia central. O segundo parágrafo você vai delimitar no tempo ou no espaço. Nós vamos ver isso pormenorizado daqui para diante. O terceiro parágrafo, ou o terceiro e quarto, ou ainda o terceiro, quarto e quinto parágrafos, dependendo da servidão e dependendo das condicionantes, você vai colocar ideias complementares à ideia central. Nós vamos ver que ideias complementares seriam essas. Então, e o último parágrafo, uma ligação, tá, com o que vai acontecer no desenvolvimento. Então, você tem liberdade para escrever a introdução do jeito que você quiser, desde que seja dessa forma. Tá? Então, aí você me amarra, é isso daí. Tá? O primeiro parágrafo sempre tem que ser a abordagem da ideia central, o segundo parágrafo sempre tem que delimitar espaço geográfico e tempo, ou tempo, né? Sempre tem que atender o terceiro parágrafo dessa forma, e o quarto sempre, sempre. Isso é bitolado mesmo. Tá? Fundamental que você faça o parágrafo sempre dessa forma, senão você vai perder pontos por métodos, pontos extremamente importantes. Acho que já dá para perceber que você só vai poder começar a introdução depois que você tiver interpretado a questão. Tá? Não tenha pressa, interprete, entenda o que você vai escrever, porque aquilo vai ser fundamental para você começar já a introdução. Até porque o primeiro parágrafo aborda a ideia central. Se você não interpretou a ideia central adequadamente, já começa mal. Esse é um barema típico de uma introdução, de apresentar. Então, primeiro parágrafo, um parágrafo de abordagem da ideia central, um parágrafo de delimitação do espaço e tempo, as ideias complementares que dependem da servidão, e tem esse quesito aqui que é importante, nós vamos ter que estudar ele ao longo do curso todo, vamos aprender como não fazer uma interpretação, uma introdução de forma abrupta. Se você seguir o método, naturalmente você não vai fazer de forma abrupta. E não antecipação das partes do desenvolvimento. Nós vamos focar nisso, isso vocês vão errar, nós vamos errar com isso e vamos ter que corrigir, porque é fundamental que a gente não adiante. A introdução não é para resolver a questão. Tá? Isso se resolve no desenvolvimento. E a ligação no desenvolvimento, como nós já falamos. Portanto, toda a introdução nossa vai ter 4 a 6 parágrafos, dependendo da servidão e das condicionantes. Tá? Agora vamos partir para diante. Vamos ver cada um desses parágrafos para a gente ficar com as ideias um pouco mais claras.
primeiro parágrafo, abordagem da ideia central. Eu diria, esse e o último da conclusão são os parágrafos mais importantes da prova. Tá? São parágrafos que têm que ser muito bem elaborados. É a abertura. Tá? O cara que está lendo a questão, ele já olha aquele parágrafo e ele precisa... Cara, esse cara entendeu o que está pedido. Esse cara que sabe o que vai fazer. Quando o cara já tem essa impressão inicial, né, você já conta... Porque a correção, segue barema, mas no fundo segue muito a intuição do cara que está corrigindo. Não tem como, você não consegue se livrar da sua impressão. Né? Então, se você tem uma impressão inicial, isso pode valer algumas gaivotas, mesmo que o leitor lá, o corretor, não queira fazer isso. É meio que implícito, meio que automático. Tá? Então, o primeiro parágrafo é muito importante. Ele tem que ser um parágrafo bem estruturado, aborda a ideia central, como eu pedido, mas tem que ter um complemento, tem que ter uma explicação a mais sobre isso. Você colocar uma frase solta só no primeiro parágrafo, né? Tipo, sei lá, o desenvolvimento dos Estados Unidos foi muito significativo ao longo da história. É uma ideia legal? É, mas não é suficiente. Você vai ter que completar explicando alguma coisa do porquê que você abordou isso. Já no primeiro parágrafo. Uma frase solta não é suficiente para você construir um bom parágrafo, principalmente se ele for o primeiro parágrafo da prova. Tá? Então, você apresenta a ideia e uma ideia que justifique aquilo que você apresentou. Isso está muito mais adequado e fica muito mais gostoso de se ler e importante para a pessoa que vai ler. Vamos ver, nós vamos ver exemplos adiante, tá? Ao longo do curso todo, ver inúmeros exemplos de introdução. Tá? E aí já deu para perceber também o seguinte, de novo, né? Vou bater nessa tecla sempre. Você só vai conseguir fazer a introdução depois que você parou, interpretou, sentiu o cheiro da questão e partiu para diante. Tá? Então, só vai conseguir fazer uma introdução boa se você tiver interpretado adequadamente, tá? Desde o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, delimitação de tempo ou espaço. Tem uma... Tá, simples, vamos delimitar no tempo e no espaço. Não é tão simples quanto parece. Delimitar como? Tá? Tem várias opções, latitude, longitude, amplitude, população, características dos oceanos, litoral, fronteira. Pô, o que eu vou usar para delimitar no tempo e no espaço? Tem uma regra geral, tá, que tem muitas exceções, mas não deixa de ser um ponto de partida para iniciar seu raciocínio. A prova de história, você, a princípio, vai delimitar no tempo. A prova de geografia, a princípio, você vai delimitar no espaço. Mas isso é só uma regra, tá? Que nem sempre vai ser empregada. Tá? Então, vai depender da questão, o que você vai precisar delimitar. Você vai precisar delimitar coisas que serão úteis para você. Tá? Então, você vai usar características geográficas e ou históricas que você vai precisar delas ao longo do desenvolvimento, para que você, ao fazer o desenvolvimento, não precise retornar aquelas características, às vezes por várias vezes em cada parágrafo. Tá? Uma vez exposta a característica na introdução, você já pode usar dessa informação que já foi passada para a pessoa que vai corrigir, já pode usar ela adiante como já entendida. Então você não precisa ficar repetindo. Então você vai usar características geográficas e ou históricas que te ajudem a fazer o desenvolvimento. Nós vamos ter exemplo aqui, o primeiro exemplo vai deixar isso bem claro. Tá? E evidentemente, você precisa saber onde vai chegar. Tá? Você precisa saber onde vai chegar, então precisa ter interpretado. Terceiro, quarto e ou quinto parágrafos, ideias complementares. Tá? São ideias que vão te ajudar no desenvolvimento também. Tá? Que ideias complementares? Vamos complementar alguns raciocínios que vão me ajudar a desenvolver a questão. Eu posso definir um termo que está ali na questão, que às vezes pode ser um termo que requer uma explicação. Eu posso usar, normalmente, muitas questões têm uma parte introdutória, eu posso usar aquela parte introdutória para me ajudar nessas ideias complementares. Pode ser um evento anterior que serviu de suporte para aquilo que aconteceu posteriormente. Uma situação similar, você faz uma brevíssima comparação ali para mostrar o raciocínio que você quer seguir. Tá? Bom, nós vamos inserir também parágrafos que nos ajudem no nosso desenvolvimento. Essa é a tônica da nossa introdução. Tá? Interessa também bastante aí o que não deve ser colocado. Tá? Não pode responder o pedido, não pode adiantar ideias de desenvolvimento. Erro grave, perde no método e perde feio, não é legal. Tá?
a introdução vai ficar mais completa quando a gente aparecer novos servidões. Tá? Então, a introdução de apresentar ela é mais simples. Só vai ter um parágrafo, normalmente, de ideia complementar. Tá? Se você tiver um apresentar já destacando, provavelmente você vai precisar de mais um parágrafo para se referir ao destacando. Nós vamos ver isso nas próximas aulas. Tá? Então vamos ver um exemplo de introdução para ver se isso fica um pouco mais claro, essas ideias que a gente explicou. Vamos pegar o exemplo aí da PubMétodo, que a gente já usou no começo da aula, no vídeo anterior, né, sobre o processo de expansão territorial dos Estados Unidos. Não preciso ler a questão toda aí, é bom que você leia. Essa é a introdução que a PubMétodo sugeriu. Vamos analisá-la então? Vamos ver o primeiro parágrafo. Os Estados Unidos da América experimentaram um dos mais rápidos e amplos movimentos populacionais da história moderna. Colonizadores atravessaram os Montes Apalaches, antiga fronteira, e conquistaram uma ampla faixa territorial com uma profundidade de cerca de 5.000 quilômetros. Olha só, de cara, no primeiro parágrafo, já dá para ver que o cara sabe o que vai escrever. Dá para ver que ele interpretou corretamente um avanço da população para o oeste, tá? Cruzar os Montes Apalaches, e ele já abordou a ideia central. Tá? Fez um parágrafo completo. Tá? A segunda frase complementa a primeira, tá? E sucinto, sem delongas, sem ficar enrolando, sem perder tempo e com coesão, com clareza. Tá? Demonstrou já conhecimento histórico e geográfico, tá? Então tá bem claro que quando ele fala atravessar os montes Apalaches, Apalaches antiga fronteira, colocou essa antiga fronteira entre vírgulas, isso é muito legal, nós vamos usar isso muito ao longo da nossa prova toda. Tá? Conquistar uma ampla faixa territorial. Ele já colocou ideias que vão ser muito úteis para o nosso desenvolvimento. Ele já delimitou mais ou menos até onde os Estados Unidos foram. Isso vai ser muito importante para a gente não precisar repetir isso a cada ideia que a gente vai lançar durante o desenvolvimento. Segundo parágrafo. Então, desde 1783, quando foi firmado o Tratado de Paz com a Inglaterra, reconhecendo a independência das 13 colônias, até 1890, quando a repartição do censo anunciou que já não existia fronteira no território da União, os Estados Unidos completaram a expansão do seu território original no sentido dos paralelos do Atlântico ao Pacífico, triplicando a sua extensão. Isso está descrevendo o tempo e delimitando tempo e espaço? Perfeitamente. Tá? A delimitação no tempo foi imposta. Ele mandou fazer de 1783 a 1890. Tem que escrever isso? Tem que escrever isso. Tem que escrever. Ele já delimitou, é condição obrigatória, tá? Então você precisa descrever. Se você conseguir, tiver conhecimento para descrever como ele descreveu o que aconteceu em 1783 e o que aconteceu em 1890, melhor ainda, tá? Se você tiver esse conhecimento, deu um caráter muito bacana de mostrar teu conhecimento ali, já na introdução, sem adiantar a ideia do desenvolvimento, tá? Então, ficou muito legal. Talvez você não tenha esse conhecimento, mas aí a limitação sua, paciência, tem que lidar com o que você tem, tá? E ele também aproveitou aí e delimitou no espaço, né? Por que ele delimitou no espaço? Apesar de ser uma questão de história, porque esse espaço vai ser fundamental para o seu desenvolvimento. Né? Ele vai ter que chegar lá na fronteira oeste, ele vai ter que chegar lá no litoral do Pacífico, porque ele vai usar essa condição ao longo da sua prova. Então, se ele já escrever isso, ele não precisa escrever isso adiante nas ideias, porque já está delimitado aí que os Estados Unidos cresceram até para oeste. Né? Então, essa ideia é muito importante. Tá? E, além disso, usou uma frase completa com características de um bom parágrafo. No terceiro parágrafo, diversos fatores contribuíram para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos no período, destacando-se o investimento realizado no sistema de transportes, que conectou a costa leste com a costa oeste por meio de ferrovias. Ali complementou o anterior, ideias complementares. Cara, ele foi da costa oeste até a costa leste. Já falou de ferrovias. Porra, ferrovias serão úteis, cara. Vai precisar falar talvez do sistema de transporte, vou falar talvez do escoamento da produção agrícola, né? Vou precisar falar talvez da parte lá mais a oeste, onde fica o Vale do Silício. Então eu vou precisar falar disso tudo. Eu já estou adiantando na introdução aspectos que vão me favorecer para eu apresentar meu desenvolvimento. Tá? E está perfeitamente encaixado com a interpretação que você fez. Tá? Então você apresentando isso, você vai poupar tempo, vai introduzir de maneira adequada e vai ganhar
tempo para fazer o seu desenvolvimento, apresentar suas ideias sem precisar ser repetitivo. Vamos ver então o quarto parágrafo. A seguir serão apresentadas as contribuições desse movimento expansionista para o desenvolvimento econômico da nação norte-americana, conhecido como ligação burra. Tá? Ligação burra, o apelido já diz tudo, tá? Não tenho o que inventar, é isso aí mesmo, tá? Zero de criatividade, copia lá o que está na introdução, no enunciado no enunciado da questão, transforma isso num verbo, a seguir vai ser feito isso, em seguida vai ser feito isso, a partir de agora será feito isso, algo desse tipo, tá? E é isso mesmo, não tenho o que inventar, tá? É o único parágrafo da prova que exige zero de criatividade, gaivota ganha, é só escrever isso aí. Vamos para ainda nesse exemplo de introdução. Vamos ver agora a vantagem enorme de se fazer uma introdução bem feita. Eu vou colocar algumas ideias do desenvolvimento aí, para você perceber, desenvolvimento não é o foco dessa aula de hoje, vai ser em seguida, mas para você perceber como ele pode fazer o desenvolvimento a partir dos conhecimentos já expostos na introdução. Ele vai usar a introdução como suporte para ele fazer o desenvolvimento. Tá? Eu não vou ler aqui os parágrafos, vamos ler só o primeiro parágrafo, tá? Para a gente tentar entender o que eu quero, aonde eu quero chegar. Aqui, o primeiro parágrafo. Aumento da extensão territorial. Isso é da PubMétodo. Eu peguei exatamente o que está na PubMétodo. Não estou inventando nada, só estou interpretando, analisando o que a PubMétodo manda vocês fazerem. Né? A PubMétodo é a Bíblia. Contrariar a PubMétodo é complicado. Principalmente na hora de escrever. Na hora de interpretar, você pode até interpretar do seu jeito, como nós falamos na aula anterior, tal. Mas na hora de escrever tem que escrever de acordo com a PubMétodo, senão você vai ser penalizado. O aumento substancial do território legou aos Estados Unidos uma base física capaz de apoiar volumoso efetivo humano. O território norte-americano, por ser dotado de topografia e zonas climáticas diversificadas, ofereceu condições favoráveis à ocupação e exploração da terra. Você viu aí que você não precisa falar nada sobre tempo, apesar de a questão exigir tempo. Você já falou um tempo na introdução. Se você não tivesse falado na introdução, você teria que ter colocado aqui o aumento substancial do território entre 1783 e 1890, em todas o seu suporte, todas as suas ideias. Porque você não escreveu na introdução, a introdução não foi bem feita, vai ficar capenga, vai ficar repetitivo, vai ficar chato, vai ficar ruim, tá? E assim você não precisou falar. Tá? Você também não precisou descrever até onde foram os avanços. Ó. O aumento substancial do território, uma base física capaz. Você não precisou escrever aumento substancial até a costa oeste, porque já está na introdução. Já te adiantou. E você vai usar isso nas próximas respostas aí, que eu não vou ficar batendo todas as respostas. Você pode olhar no PubMétodo ou pode olhar no slide anterior. Mas o fato é que, por ter feito uma introdução perfeita, tá, ele já se permite, ou bem feita pelo menos, ele já se permite abrir mão desses dados porque já estão na introdução. E ele vai no âmago do que a questão pede no seu desenvolvimento, sendo rápido, claro e coeso e conciso. Tá? Fica muito mais fácil fazer uma prova com uma introdução bem feita. Portanto, a introdução é fundamental para que você parta de um patamar elevado e consiga manter o padrão posteriormente. Tá? Se você partir de uma introdução ruim, fica muito mais difícil de você desenvolver uma prova com clareza e com concisão, porque você vai ter que abordar aspectos que deveria ter abordado antes. Tá? Ok? E ainda assim, vamos falar, isso aqui fica bem claro. Nas últimas provas não tem caído só o apresentar. Até já aconteceu, mas é exceção. Tá? Normalmente cai um apresentar destacando. Nós vamos ver apresentar destacando posteriormente. Vamos começar só com apresentar simples, didaticamente, tá? Não perde a validade. E pode até acontecer de cair uma questão só de apresentar, tá? Apesar de ser raro, pode acontecer. Ok, gente? Para essa aula era isso. Vamos para a próxima semana, a gente vai ter novidades. Obrigado por estar comigo. Um forte abraço e até breve.